Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente! Cheguei para mais um picolé de limão. Antes da história, já aqui avisando que estamos começando uma temporada nova e agora também estamos no YouTube. Sim, todas as histórias em Libras no YouTube. Então vai lá, prestigia o nosso trabalho, dá aquele view, curte, compartilha, comenta, nananã. A gente precisa muito também do engajamento de vocês aí no YouTube. Então já passa aquele link para sua tia, para sua mãe, para sua avó. Vamos espalhar aí o nosso canal do YouTube, que é a mesma coisa que aqui. Não Inviabilize, é só jogar na busca lá que já vai aparecer um monte de histórias. E se você já ouviu todas as histórias aqui da plataforma, a gente tem também a assinatura do Apoia-se. Com R$10 mensais, você tem aí um acervo de 200 histórias inéditas e várias histórias aí inéditas por mês que saem de manhã, às vezes à tarde, lá no Apoia-se. Eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio. Então, assiste no YouTube. Depois, se você quiser, assina aí para ouvir histórias inéditas e vamos junto. E hoje eu vou contar para vocês a história da Tânia. Então, vamos lá. Vamos de história. A Tânia, quando ela estava ali com uns 20 anos, ela era uma pessoa religiosa. E ela tinha várias questões, várias angústias. Eu prometi aqui para ela que eu não ia dizer se na história dela a pessoa que participa é um padre ou um pastor. Então a gente vai ficar aí com essa dúvida, né? Vocês não vão saber se o protagonista dessa história é um padre ou um pastor, mas o fato é que Tânia era muito religiosa e quando ela foi se aconselhar com este religioso, né, este padre ou pastor, numa reviravolta, eles acabaram transando. Sim. Tânia perdeu a virgindade dela com uns 20 e poucos anos com esta criatura, aí que se diz uma criatura de Deus. Ela quis muito, porque já rolava um clima. Só que tinha toda a implicação, né, desse cara ser um religioso, e se ele for um padre, a gente já sabe tudo que tem por trás, e se ele for um pastor, aí considerem um pastor com uma família, né, com esposa, filhos e tal. E aí Tânia engravidou. E quando ela foi contar para esse religioso, essa criatura do Senhor, essa criatura religiosa disse: se vira. Você pecou e você arque agora com o seu pecado. Essas foram as palavras. Pecado. E aí a Tânia ficou em choque, porque assim, ela não sabia o que fazer. E ela teve que contar para os pais com muita vergonha, porque era uma cidade pequena, resolveram mudar junto com a Tânia, e aí ela teve o bebezinho, que a gente vai chamar aqui de Giovanni, e ela criou o bebezinho sozinha, né? Ela foi mãe solo
amadureceu na marra, porque mesmo com 20 e poucos anos, ela era muito assim, naquela bolha, sabe? Criada pelos pais. E aí ela teve que amadurecer na marra. Teve alguns relacionamentos, mas nunca se envolveu seriamente com ninguém, porque os pais estavam sempre ali lembrando que a prioridade dela era cuidar do Giovanni. Então ela não pôde fazer uma faculdade, porque os pais não topavam cuidar do Giovanni para que ela fosse estudar, só para ela trabalhar. Então ela trabalhou, cuidou do Giovanni, nunca recebeu pensão aí dessa criatura de Deus. E o tempo foi passando, Giovanni foi crescendo. Na certidão de nascimento de Giovanni não tinha nome do pai. E isso sempre foi uma coisa que deixou o menino muito magoado, né? Ele sempre quis saber quem era o pai dele. E agora que Giovanni tem 20 anos, a idade que Tânia engravidou dele, Giovanni tá numa caça, numa busca pelo próprio pai. Ele não aceita não saber quem é o pai dele. Ele já brigou com a Tânia algumas vezes e quer saber, gente, quem é o pai dele. Eu acho que ele tem direito, né, de saber quem é o pai. A Tânia não quer falar porque vai destruir a reputação aí desse cara, dessa criatura de Deus. Só que, gente, esse cara que falou pra ela que ela tava pecando, que ela que tinha que se virar com o pecado, eu acho que agora é a hora dela transferir o pecado então, né? Conta pro menino, joga no ventilador. Vai deixar esse falso religioso aí pagando de bastião da moral, ditar as regras aí, porque ele é um líder religioso. Enquanto por trás dos panos deve ter outras Tânias aí na vida desse cara, né? E esse cara deixou ela, tipo, na míngua mesmo, tipo... Se vira, não quero saber. Você sabe que eu tenho um nome aqui na cidade, eu posso acabar com você, com a sua reputação. Aquela coisa. Então o cara não foi nada bacana, né? E eu acho que ela tinha que começar a falar isso pro filho também. Porque como ela não contou esse lado da história, o Giovanni tem o pai como assim, um herói. Como um cara que a Tânia engravidou e não quis contar pro cara. Porque a Tânia, em certa época da vida, pra não ter que dar muito detalhe pro filho, quando ele era pequeno ainda, falou isso, que tipo, ela que quis criar ele sozinha. E não é uma verdade, né? Mas ela achou que isso ia magoar muito a criança, eu entendo totalmente a Tânia, né? Ela achou que o Giovanni ia ficar muito magoado, ele era uma criança. E ela resolveu falar isso, tipo, assumir a culpa sozinha. Só que isso criou um pai fofinho, herói que não existe. Que inclusive, quando o Giovanni for procurá-lo, o cara pode tratar o Giovanni mal. E aí já vai ter um baque. Então eu acho que se ele tem que ter um baque, é melhor ter agora, com ela contando a história toda e falando quem é o cara. E eu acho que tem que contar, gente. A Tânia, ela não quer contar, ela tá relutante, porque ela acha que ele vai ser pior. Pra ele, Giovanni, né, saber e de repente ser rejeitado pelo próprio pai. E também tem essa questão da reputação. Agora, os pais da Tânia já voltaram para aquela cidade. E o cara continua sendo um líder religioso daquela cidade até hoje. Então vai ser escândalo. Vai ser escândalo. Mas eu acho que já deu, Tânia, de você carregar esse fardo sozinha. Eu acho que você tem que contar pro seu filho e contar principalmente a parte onde ele acha que você é uma bruxa, que fugiu com ele pro pai não saber, sendo que o cara que falou pra você se vira, né? Então eu sei que é uma história delicada, eu sei que não vai ser fácil, mas eu acho que você não tem muita alternativa, porque o Giovanni já tá revoltado. Daqui a pouco ele para de falar com você, sai de casa, sei lá, e você tá aí segurando um fardo que você não precisa segurar sozinha. Conta tudo. Chama ele, já tem 20 anos, já tá maduro, já pode aí, né, tirar as conclusões dele e ver se, mesmo com tudo isso, ele quiser continuar à procura do pai ou ir encontrar o pai, aí é com ele. Você fez a sua parte. Então eu acho que é isso, gente. A minha opinião é essa. Eu espero que a Tânia aí tenha muito apoio para fazer o que ela decidir fazer, né? Mas eu acho que o certo é contar pro Giovanni.
conta pro menino aí que não é mais um menino, é um moço de 20 anos e também mostra a responsabilidade ou a falta de responsabilidade dessa criatura de Deus aí que mandou você se virar, chamando inclusive o Giovanni de pecado. Oi, não inviabilizers. Eu me chamo Kelly, eu falo de Salvador, Bahia. Tânia, eu sinto muitíssimo que você tenha passado por isso. Eu imagino que é algo muito doloroso, né? Isso que você vivenciou e o que o seu filho também vivencia, por não saber quem é o pai. Mas eu acho muito importante que ele saiba de onde ele veio, a história dele, quem é esse cara. Eu acho muito importante para a autoestima dele, para ele poder entender, né, a sua própria história. Então eu acho que você deveria sim contar. E eu iria entrar na justiça pelo reconhecimento de paternidade, né, para que o cara possa fazer um teste de DNA e que conste o nome do cara na certidão do seu filho, por uma questão de dignidade a você e ao seu filho. É um absurdo que caso assim continue acontecendo e nada aconteça, nada venha como consequência para essas pessoas malditas que, enfim, usam da sua influência para fazer o que quiser. Então, joga no ventilador, joga na justiça, mas antes de tudo fala com teu filho, tá bom? Um beijo, fique bem. Até mais. Oi, Deia. Oi, não inviabilizers. Tudo bom? Aqui é a Daniela, falo de Vitória, Espírito Santo. Tânia, por favor, conte pro seu filho toda a verdade. Ele merece saber a verdade e escolher se ele quer ou não ir atrás desse pai. A reputação do pai não é mais importante do que o seu filho ter direito a saber a verdade. E outra, esse religioso continua depois de 20 anos pregando coisas boas e falando de Deus, sendo que ele virou as costas pro próprio filho. Ele não merece essa consideração que você tem por ele, que teve por ele todos esses anos. Por favor, conte a verdade pro seu filho. Então é isso, gente. Um beijo e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.